Pronto, pronto, pronto. Chegou a hora de corrigir a prova de português do grupo 2 da Unimontes Vestibular 2025. Você, calouro, e é claro que você não vai sair deste canal antes de corrigir a prova comigo. Entender exatamente o que a Unimontes esperou de você para este texto. Tenho certeza de que você sabia da importância de ler o texto antes de partir para as questões, porque isso te ajuda a organizar o pensamento, né? É mais fácil quando você já conhece o texto. Ah, mas perde tempo se ler o texto antes. Você tem duas opções na vida: ou perde tempo lendo o texto, que nem perde, ou perde ponto na prova. Você não está aqui para negociar 4 pontos de português. Então vamos ler o texto juntos. Vou fazer uma leitura aqui verdadeiramente rápida, porque você fez isso com eficiência na prova, né? Tenho certeza, amém, Deus. Tenho certeza, amém, Deus. Vamos lá. Ainda Estou Aqui é um drama universal com Fernanda Torres brilhante. Novo filme de Walter Salles tem técnica impecável e história emocionante. Quando Ainda Estou Aqui estreou no Festival de Veneza, um dos grandes eventos da temporada do Oscar, o burburinho em torno do filme tomou a internet. Postagens brasileiras e de veículos da mídia estrangeira praticamente cravaram o novo filme de Walter Salles como um grande pretendente para as listas de premiações que saem no início de 2025, inclusive do Oscar. Não há exagero algum nesse movimento. A adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva talvez seja a melhor oportunidade para o Brasil colocar uma produção na lista de melhores filmes internacionais dos prêmios em 20 anos. O filme é um drama simples e universal que, mesmo tendo especificidades sobre a história do Brasil, reverbera em uma audiência de qualquer nacionalidade. Por isso, não é surpresa que a boa recepção tenha sido global. No centro desta história está Eunice, Fernanda Torres, esposa de Rubens Paiva, Selton Mello, ex-deputado cassado após o golpe de 64, que é sequestrado pelo regime militar e nunca mais volta para casa. Salles não é nem um pouco sutil com a situação, já na cena de abertura, com a protagonista boiando na praia do Leblon enquanto um helicóptero do exército passa dando um rasante sobre a areia. Entretanto, o foco do enredo é a família. Mesmo nos momentos de violência dos militares, Salles está mais preocupado com as reações de Eunice e dos filhos. Privilegiados e de prestígio social, os Paiva vivem na esquina da Avenida Delfim Moreira, um dos pontos mais valorizados da Zona Sul carioca. Uma grande casa, cada criança com seu quarto, boas bebidas, charutos e refeições com os amigos. O problema é que, entre a residência deles e a faixa de areia da praia, estão as ruas controladas pelo exército. E pela televisão, movimentos armados aparecem no noticiário sequestrando mais um embaixador em troca da libertação de presos. Essa sombra é a maior ameaça para a família na primeira parte do filme. Algo que parece se aproximar deles e que Eunice teme a cada ligação que Rubens recebe. Quando ela, de fato, chega à vida dos Paiva, Salles, que conhece de perto essa elite da cidade, utiliza o fascismo do governo militar para extirpar tanto os direitos dos cidadãos quanto os privilégios que a família tinha. O suspense dá lugar ao drama de prisão, que depois passa para o trauma familiar. Essa dinâmica que o diretor impõe dá um ritmo mais ágil à trama, sem que a força da tragédia do sequestro e a falta de informação se percam nas mais de 2 horas da produção. Com uma técnica impecável, favorecida pela excelente fotografia de Adriano Tegido, que pula da câmera na mão para planos estáticos perfeitos, com luz e sombra dividindo o ambiente, e pela belíssima trilha sonora de Warren Ellis, Ainda Estou Aqui tem como sua joia mais preciosa a atuação de Fernanda Torres. Passando de dona de casa de classe média alta para vítima do regime militar e tendo que se redescobrir nesse novo mundo, a atriz brilha em todos esses momentos dos arcos de Eunice. O olhar marcante nos momentos em que Rubens está tramando nos mostra que ela não é uma mulher alheia ao que acontece em sua casa. Da mesma forma, sentimos o que a personagem passa no período em que fica presa no DOI, COIDI, e a sua dor ao voltar para casa sem o marido. Salles ainda apronta uma com o espectador, colocando Torres em uma situação visual que lembra seu filme mais famoso e estrelado pela mãe da atriz, Central do Brasil. Fernanda Montenegro, aliás, também está no elenco, em uma pequena e emocionante participação como a Eunice dos anos 2000. Ainda Estou Aqui é o primeiro filme de Walter Salles no Brasil em mais de 15 anos. Não é uma história contada por alguém que não conhece o que está acontecendo na tela. A mistura das cenas com imagens de filmagens com uma Super 8 mostra isso. São imagens de quem conhece os cantos da cidade e seus hábitos.
Mas isso nunca torna o filme exclusivo para ser contado no Brasil ou no Rio de Janeiro. Em um período em que muitos flertam com o fascismo e com ideias de que naquela época é que era bom, Ainda Estou Aqui é o retrato de uma família destroçada pela época boa, que durou mais de 25 anos e até hoje nunca revelou toda a sua verdade. Um drama que nunca cai nas armadilhas do gênero e utiliza a força da jornada da protagonista como uma janela para o passado, focado sempre na sombra que rodeava a casa dos Paiva e ainda está observando a todos de perto, assim como os agentes da ditadura militar fizeram com Eunice e os seus filhos. Então, aqui é um texto excelente, a gente consegue claramente perceber que é uma crítica, né, ao filme Ainda Estou Aqui, com todas as nuances de crítica mesmo, traz o enredo do filme, traz os apontamentos do autor sobre esse enredo, né, dizendo o que ficou bom, o que não ficou. Na verdade, ele só defendeu, achou o filme incrível, né? Aliás, eu tô morrendo de vontade de ver o filme depois desses comentários aí. Também vamos fazer isso, combinar que, passando essa confusão, a gente vai assistir ao filme. Vamos lá, então, para a gente não se perder, a questão número 1, para saber o que este texto esperou de você. Preciso destacar que essa prova não foi eu quem fez, né? Então essas marcações não são minhas. A gente vai fazer essa prova juntos, agora. Vamos lá, então, questão número 1. O título do texto 1 apresenta o filme Ainda Estou Aqui como um drama universal por quê? Então a gente sabe que é um drama universal e não é porque fala da ditadura militar, né? A gente sabe que a ditadura militar, ela aconteceu em outras democracias, mas não foi isso que fez do filme um clássico universal. Né? Aqui, ó, o enredo, o foco do enredo é a família. É por isso que chega em todo mundo, né? Porque foca na família. A gente já leu isso. Então, vamos lá. Tem como foco a ditadura militar comum em qualquer democracia? Não é isso. Não é, mesmo porque não aconteceu em qualquer democracia, né? Tem como foco o processo de criação dramatúrgico de Salles. Isso não faz dele um drama universal, né? Tem como cerne da discussão a história da família Paiva, essa é boa, porque traz aqui ó, a ideia de família, e tem como cerne o relato da morte de um perseguido político. Bom, ele nunca voltou para casa, mas não é isso que está destacado nesse texto, né? Aqui está falando do drama familiar, portanto, número 1, letra C, é o que a gente está esperando do gabarito da prova da Unimontes. Vamos lá, grupo 2. Questão número 2. Quanto às condições de produção, o gênero textual que compõe o texto 1 pode ser classificado como? Então, aqui nós estamos pensando em gênero textual. Esse texto pertence a qual gênero textual? É uma sinopse, é uma resenha crítica, é um artigo de opinião ou é um resumo? Não é resumo e não é sinopse. Não é isso. Não é apenas um resumo. Nesse texto, nós temos claramente a opinião de quem escreveu sobre o que está sendo escrito, né? Então, é uma resenha crítica, né? Quando se faz uma análise, uma crítica sobre obras, né, sobre obras artísticas, a gente chama isso de resenha crítica. Número 2 vai ser letra B. Mas eu vou ler aqui a justificativa para vocês acompanharem comigo o raciocínio, ó. É uma resenha crítica porque apresenta um resumo sobre a narrativa, verdade, a gente consegue acompanhar mesmo o enredo, né? Além de analisar e interpretar o conteúdo criticamente. Então, não só resume o texto, né? Não só me diz o que esse enredo traz, mas faz isso criticamente, expressando sua opinião acerca dos pontos positivos e negativos do filme. Tá, não tem ponto negativo, mas isso não deixa de ser uma resenha crítica, né? Pronto. Aqui, ó, é falsa a outra, a letra C, porque fala que não sobre o enredo do filme, tá vendo? E não é verdade, fala sobre o enredo do filme sim. Então, número 2, feiticíssima, letra B. Vamos embora para a questão 3. Na questão 3 está assim, ó. Em um período em que muitos flertam com o fascismo e com ideias de que naquela época que era bom, o pronome naquela, né, naquela época que era bom, integra uma crítica social, referindo-se a um período específico ao criticar. Então, naquela época, faz referência à época da ditadura militar. E as pessoas, ultimamente, têm pedido, né, assim, tem aí uma linha que pede a volta da ditadura militar. Então, aqui é uma crítica, a questão está colocando em pauta o olhar sobre esse retorno à ditadura. Vamos lá, então. Então, critica o quê? A mobilização atual que solicita a volta do imperialismo para fornecer... Não é imperialismo.
O estado atual, evidenciando a inexistência de aspectos do fascismo, não é isso. Não é inexistência. Ao contrário, está dizendo que as pessoas estão flertando com o fascismo. Quer dizer, o fascismo está por perto. Movimento atual ideológico que apresenta um saudosismo da época militar. Então, número 3, letra C, tá ótima a resposta. E o pensamento atual de que durante o período de repressão as coisas eram piores? Não, naquela época é que era bom. Questão número 3, então, é uma questão fácil. Resposta letra C. Partiu questão 4, né? Nessa questão 4, na verdade, a questão pede para você ler 2 textos, né? O texto 2 e 3, para responder as questões que se seguem. Aqui, ó, a Eune Montes arrasou, trazendo a música de Belchior como Nossos Pais, né? Eu imagino que vocês conheçam essa música. Se não conhecem, precisaram ler e fizeram isso como poema. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Fala isso, eu não posso ser cantora se eu der errado como professora. Posso, não posso? Essa música eu conheço na voz de Elis Regina, maravilhosa. Então, eu não vou ler porque eu conheço essa música, né? Se você não conhece a música, vale a pena demais conhecer. A questão número 4, então... eu errei, né? É a outra que pediu 2 textos. Vamos lá. A questão número 4, então, vem sobre esta música. No tocante ao contexto sócio-histórico de circulação da canção 2, o texto 2, ele dialoga com a temática do texto 1, por quê? Na medida em que ambos os gêneros, né, então o texto 1, que é uma resenha, e o texto 2, que é uma música, pertencem ao universo das artes. Beleza. A resenha não. O texto 1 é uma resenha, não pertence ao universo das artes, né? Resenha é texto real ali, ó. Não é das artes, não. Falsa. Letra B. Na medida em que, como o texto 1 tem o foco voltado para a representação exata dos acontecimentos, não é. Ele está fazendo uma análise do filme. Então, o filme não é uma versão exata dos acontecimentos. Falso. Na medida em que a letra da música também aborda o drama da família Paiva. Não, não. A música, ela é universal, ela não fala da família Paiva. Errado. E número 4, na medida em que o filme também aborda a questão do drama de uma família brasileira durante o período da ditadura militar, como no texto 2, né? Como na música. Aqui, ó, fala assim, ó, para abraçar meu irmão, beijar minha menina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, tá vendo? Tem uma coisa aqui relacionada ao contexto familiar, como os nossos pais, então é de uma família, né? E não da família Paiva. Portanto, a letra C está mesmo errada e a gente vai dar como resposta, vocês concordam comigo aqui, amém? Espero que sim. Concordam comigo aqui que na número 4 o gabarito vai ser letra D de dado. Bora, Unimontes, libera o gabarito pra gente conferir e saber que acertamos também a questão 4. Vamos de questão 5, vamos de questão 5 aqui comigo, ó. Acerca do efeito de sentido produzido por meio da canção Como Nossos Pais, infere-se que... Aqui a gente vai ler as alternativas e submeter a elas. Vamos julgar dentro das alternativas aquilo que funciona melhor para efeito de sentido. Então, questão 5. Aborda experiências presentes no texto, tais como as que falam das coisas que aprendi nos discos. Não é isso, porque lá no texto, aí você precisa... Eu, no meu caso, conheço a música. Se você não conhece, fala assim, ó... não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Então, as experiências não vieram dos discos, tá vendo? Vieram da vivência. Não é a letra A. Não é a letra A. Ok aí? Acompanhou aí comigo? Bom, vamos letra B. Letra B. Apresenta um conflito de gerações cujo trecho a seguir ilustra. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, aqui, vou até voltar no texto para vocês verem aqui, ó. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda somos os mesmos e as aparências não enganam, não. E você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Entendeu? Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando. Mas é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Então, nesse caso, é um conflito de gerações, sim. A intenção do texto é dizer que pode vir o que acontecer,
que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Faça o que tiver que fazer, que vai ficar igual. Letra B é ótima. Vamos ver a letra C. Destaca a importância de se buscarem oportunidades de crescimento financeiro. Não tem nada disso no texto. Está em casa, guardado por Deus, contando viu metal? Aqui sim tem uma questão relativa ao dinheiro, mas não é isso que o texto traz. A questão aqui é muito mais desse conflito familiar do que propriamente desse olhar de dinheiro. E a letra D retrata a dor de perder a juventude no trecho. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Também não é sobre perder a juventude no texto. Então, número 5, letra B. Bom aí esperar que a gente tenha acertado. E agora sim é que é para ler os textos 3 e 4 para fazer as questões que se seguem. Então, vamos de leitura do texto 3. Novo filme de Ana Mui Laet será baseado em Canção de Sucesso de Chico Buarque. O novo filme de Ana Mui Laet, de Que Horas Ela Volta, será baseado em Geni e o Zeppelin, sucesso de Chico Buarque. O longa está em desenvolvimento e será rodado em 2025, com produção de Midigal Filmes e coprodução da Globo Filmes. A única certeza, por hora, é que a Geni terá final feliz. Desde que a música foi lançada em 1978, o refrão tornou-se um clássico da MPB. A protagonista da canção é mal vista por toda a cidade. E o compositor repete ao longo da obra os pedidos dos moradores. Joga pedra na Geni. Embora na segunda parte da música Geni seja exaltada como uma heroína, ao final da canção ela, mais uma vez, vira o principal recipiente do ódio coletivo. A ideia do filme, então, é de inverter essa lógica e dar um fim mais digno à mulher. Que Horas Ela Volta, lançado em 2015 com Regina Casé no papel principal, é considerado o principal trabalho de Ana Mui Laet. Ele venceu 7 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, incluindo o de melhor longa e o de ficção, além de conquistar o reconhecimento internacional nos festivais de Sundance, Estados Unidos, e de Berlim, na Alemanha. E agora vamos ao texto 4, que também foi uma solicitação de leitura antes de que você fizesse as próximas questões. No texto 4, a gente tem um jeito que a Unimontes adora, que é a diversidade de gêneros, né? Aqui, portanto, um quadrinho. E o título é Você dá para qualquer um. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um, bendita Geni. Quem conhece a música sabe que o que aconteceu aqui foi apenas uma releitura no formato, né? A música, por ser música, vem em forma de poema e aqui ela se manteve exatamente como a forma original, mas em formato de quadrinhos, né? Mas aqui, ó, ao ouvir tal heresia, o prefeito de joelhos, vai com ele, vai Geni, é de verdade o que a música traz originalmente. Vamos para a questão 6, então, saber qual é a expectativa da Unimontes para que a gente olhe para esses dois textos, né? Para essas duas leituras. Ao analisar os textos 3 e 4, é possível depreender que ambos têm como efeito de sentido denunciar a subjugação da figura feminina marginal por meio da personagem Geni. No texto 3, está falando do filme lá, né? No filme, a Geni vai ter um final feliz. Mas na música não tem. Então, subjugar nas duas? Acho que não. Vamos ver isso melhor. A perpetuação da ditadura militar e a irrelevância da mulher nas mudanças políticos-sociais? Não, porque aqui, ó, no texto 4, vou voltar aqui para vocês verem, peraí. No texto 4, vai com ele, vai Geni, você pode nos salvar, você vai nos redimir, tá vendo? Tá dando a Geni aí um lugar de heroína, né? Então, não é a letra B. A obrigação da felicidade por parte da mulher, e isso a qualquer custo, não mesmo, né? No caso, deixa eu colocar aqui, ó. No caso da Geni, ela não ficou feliz pelo que ela fez. Vale a pena dar uma escutadinha na música, isso aí é conhecimento de mundo mesmo, né? Vale a pena, mas ela não estava feliz a qualquer custo. Esse você dá mesmo, ela tinha que se dispor a uma relação sexual com uma pessoa com quem ela não queria estar só para salvar a cidade, porque as pessoas acreditavam que por ela ser uma mulher da vida, digamos assim, ela seria a mais adequada para fazer aquilo mesmo que fosse contra a vontade dela. Então, a obrigação de felicidade, ao contrário disso, ela não teve nenhuma felicidade, ela foi obrigada a fazer aquilo para salvar a cidade.
E na letra D, a fraqueza das instituições sociais, pois apresenta membros da elite ajoelhados perante o poderio da mulher, também não é isso. Não há poderio, né? Não é esse o olhar. Então, nós vamos sim de número 6, letra A, apesar de que a palavra subjugação da figura feminina marginal pode ser uma denúncia, né? Na verdade, está denunciando mesmo. Eu estou fazendo análise inadequada, porque como é uma denúncia, o texto 1, de fato, denuncia essa subjugação a ponto de querer dar um final feliz para Geni no filme. Questão 7. Questão 7. Vamos lá, de questão 7. Questão 7. De que modo a referência à música de Chico Buarque contribui para a construção do texto 4? Então, vamos voltar aqui no texto 4 para a gente ter certeza. Ó, o texto 4 são os quadrinhos. De que modo a música de Chico Buarque contribui para a construção do texto 4? Criando um panorama oposto ao presente na letra? De jeito nenhum, não é oposto, é exatamente igual. A música de Chico Buarque é exatamente igual ao que vem no texto verbal dos quadrinhos. Estabelecendo um enredo completamente novo? Não é um enredo completamente novo. Não é. É exatamente o mesmo enredo. Satirizando a história narrada, alterando o desfecho de Geni? Não altera. No texto 4, não houve alteração do desfecho de Geni. Parou na metade da música. Então, número 7 é uma base polifônica na construção multimodal do quadrinho, porque traz uma voz da música para adequar a um novo cenário, né? O quadrinho, ele tem texto e imagem. Então, número 7, letra D. Aqui eu acho que a prova pareceu um pouco mais pesada mesmo. Ficou uma prova mais difícil do que a do G1, porque demandou o conhecimento da música, né? Você tinha que conhecer essa música. Você tinha que saber do que ela trata, como ela faz, porque a música não veio escrita, né? Tem só um enredo ali contado minimamente. Mas sem esses detalhes, acho que a prova fica mais fácil mesmo. Mais difícil mesmo. Vamos para a questão 8. Você dá para qualquer um, texto 4, a expressão pra pode ser definida como um caso de variação linguística. De que nível? Esse pra aqui é utilizado em que circunstância comunicativa? É por conta de uma evolução histórica? Não. É por conta de contexto social e situacional? É isso, gente. A gente usa o pra porque em determinados contextos comunicativos isso é admissível. É típico da fala, é típico da oralidade, né? Mesmo que a gente saiba que isso não se adequa à norma culta, a gente usa isso em determinadas situações. Não tem a ver com gênero, com a idade, né? Com fatores sociais. Geral usa o pra, né? Na fala, geral usa o pra. E também não tem a ver com região. Portanto, número 8, letra B de bola. Feitíssima a questão. Vamos embora de questão 9. Embora na segunda parte da música Geni seja exaltada como uma heroína, ao final da canção, ela mais uma vez vira o principal recipiente de ódio coletivo. O pronome destacado, ela, aqui ó, esse ela é um elemento coesivo. Anafórico, então a gente não vai discutir, a gente já sabe que isso aqui, ó, retoma, né? E ela é quem? Embora na segunda parte da música Geni seja exaltada como uma heroína, ao final da canção, ela vira mais uma vez. Quem é o ela aqui, ó? Esse ela aqui é a Geni. Portanto, número 9, fácil a questão, letra A, sem problema nenhum. Vamos embora de questão 10 aqui, essa aqui tá de boaça. Vamos embora de questão 10. No trecho Que Horas Ela Volta, lançado em 2015 com Regina Casé no papel principal, é considerado o principal trabalho de Ana Mui Laerte. Ele venceu 7 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, incluindo de melhor longa de ficção, além de conquistar reconhecimento internacional nos festivais de Sundance, nos Estados Unidos, e de Berlim, Alemanha. Há uma menção ao filme anterior da diretora, responsável pela adaptação da canção de Chico Buarque. Nesse sentido, a intencionalidade em fornecer essa informação ocorre por quê? Porque que esperou-se, né, teve-se a intenção de fazer menção a um outro filme da diretora aí, né, que vai fazer esse filme agora. Por quê?
por conta de desejar trazer em evidência o sucesso de filmes em países como Estados Unidos e Alemanha. Não é sobre isso. A importância de ressaltar que a diretora já dirigiu grandes nomes do cinema brasileiro, como Regina Casé, protagonista do filme Que Horas Ela Volta, é boa. Necessidade de apresentar o trabalho mais bem sucedido da diretora, a fim de persuadir o público a assistir à nova produção dessa mesma diretora, que já tem um filme premiado. Então, a intencionalidade aí é apresentar o trabalho para persuadir. Eu acho que essa ideia de persuasão é, de fato, muito boa. E obrigatoriedade de abordar os trabalhos antigos, não tem essa obrigatoriedade. Número 10, então, a dúvida vai ser entre B e C. Eu vou de letra C, para dizer aqui que, nesse caso, o que nós temos é mesmo a apresentação do outro trabalho da diretora para fazer com que o público queira assistir à nova produção, porque ela é premiadíssima. Então, número 10, letra C, temos aí o gabarito completíssimo para você treinar para outras provas, para você conhecer mesmo como é que funciona essa prova da Unimontes. Afinal de contas, o grande objetivo aqui, gente, é que você entenda o funcionamento dessa prova, né? Entenda o funcionamento. Grupo 2 foi uma prova um pouco mais densa, ela esperou que você tivesse mais conhecimentos, né, fora dos textos, mas foi uma prova também possível. Depois você me conta aqui nos comentários quantas questões você acertou, o que você teve dúvida, como é que ficou para você o seu olhar sobre essa prova do G2. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer ter você aqui comigo e partiu! Vambora você calor Unimontes 2025. Até mais!